break of dawn. Kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping, eh. Till the break of dawn. 20 minutos para as 10 da manhã, sem ensaio prévio, não treinamos, não vimos se os microfones estão a funcionar, se está tudo bem, vamos para o ar. Assim mesmo é a vida como ela é feita em direto, sem rede, sem filtros, sem máscaras. Rapazes, bom dia. Já os ver aos dois, pelo menos, vocês estão aí. Bom dia, Maria João. Bom dia. Muito bom dia a todos. Francisco Gomes, André Ferreira e o Tiago Queiroz. Está cá tudo. Está cá tudo. Exatamente. Liberdade de expressão, agora com o novo horário, 9h40 da manhã às sextas-feiras. Como sempre, rapazes, a responsabilidade dos minutos que se seguem é por vossa conta. Muito obrigado, Maria João. E como ponto prévio trazemos então aqui um pequeno detalhe, em que nesta terceira temporada nós gostamos assim uma espécie de fazer um acompanhamento aos números, e então a partir daqui seremos 3, como a Maria João nos anunciou no início. Vamos manter no mesmo formato das duplas daqui para a frente, e os temas, obviamente, também estaremos aqui sempre para bater em alguém, para fazer amigos, como o Francisco diz. Portanto, não se preocupem, nós estaremos aqui para isso. Exatamente, vamos agora passar algo que nos trouxe aqui, vamos falar dos temas e vamos falar de um velho amigo nosso, vamos falar de Jair Messias Bolsonaro, o conhecido também como o Presidente da República do Brasil, que mandou calar jornalistas durante uma declaração oficial do Presidente. Primeiro o que aconteceu foi que o Presidente do Brasil, durante esta declaração, ia aconselhar em ver a notícia, peço desculpa fazer publicidade, mas da TV 24, que tem o vídeo completo, provavelmente vão ser os 5 minutos e meio mais longos da vossa vida, mas tem o vídeo completo que mostra tudo. O Presidente primeiramente mostrou a capa do jornal Folha de São Paulo, um jornal que o Presidente é reconhecidamente contra, chamou canalha, patife e mentiroso a esse jornal, e depois, quando estava exaltado a falar contra o jornal, uma jornalista, um jornalista, salvo erro, do jornal Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão, estava a fazer uma pergunta ao jornalista e ele disse: cala a boca, não perguntei nada. Enfim, vamos... Epá, isto aqui foi... Foi uma coisa muito boa dita por um presidente, principal figura de uma nação. Isto aqui surge na sequência de, no início desta semana, apoiantes do presidente brasileiro terem agredido jornalistas. Voltamos ao mesmo. Nós, durante muito tempo, Bolsonaro foi eleito no Brasil como alguém que é politicamente incorreto, alguém que diz e que finalmente os brasileiros podiam dizer aquilo que lhes apetecia, além da questão política, da mudança de paradigma em relação ao PT. Na verdade, eu acho que os brasileiros elegeram um aspirante a ditador. Eu digo o porquê de ser um aspirante a ditador. Porque se nós formos ver os ditadores na história, eles ao menos tinham cérebro. Jair Bolsonaro nem isso tem. Aquilo que o Bolsonaro fez, aquilo de Bolsonaro mandar calar jornalistas, é provavelmente uma das coisas, se não a coisa mais grave que o Jair Bolsonaro já fez como presidente do Brasil. O Jair Bolsonaro já mais que uma vez se pronunciou tanto contra o Folha de São Paulo, contra o Estadão, quanto o jornal A Globo, que ele diz que é o canal Globo, que ele diz que é a forma do PT se comunicar, basicamente assim, e também já se referiu publicamente em declarações oficiais contra diversos órgãos de comunicação social brasileiros, e isto é muito grave. Isto é gravíssimo, não estamos sequer a falar de órgãos de desinformação, estamos a falar de órgãos sérios, de órgãos reconhecidos internacionalmente como órgãos importantes de comunicação social no Brasil, e temos um presidente que os quer calar de forma clara, que não gosta do contraditório, porque o senhor presidente da República Brasileira não gosta da democracia. A verdade é isto, e acho que sinceramente os brasileiros é que elegeram Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito com toda a questão, toda a legalidade. Não esquecer também como todos os ditadores que já existiram na história. Sim, também. Mas Jair Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro, mas se calhar está na altura de dizer Bolsonaro, está na hora de ir pregar para outra freguesia. Eu sou contra impeachment, eu sou contra um regime ou uma questão legal, tirar quem
democraticamente foi eleito pelo povo para lá estar, mas acho que Jair Bolsonaro já passou tudo aquilo que é o limite do bom senso, por isso, enfim, acho que está na altura de os brasileiros dizerem: amigo Bolsonaro, vai lá pregar para outra freguesia. Chega. Estas atitudes são realmente assustadoras, ainda por cima pela parte de um presidente, independentemente da nação, um presidente assim já é uma figura que tem de ter umas atitudes muito mais ponderadas relativamente a qualquer tipo de situação. Estas atitudes, onde ele se recusa sequer a ouvir uma questão ali que funciona como uma espécie de censura. Isto aqui que dá a entender mesmo que ele está ali a cair, se calhar um bocadinho como falámos ali, uma ditadura, ali um fascismo, ali uma coisa que pode realmente ser um bocado assustador. Eu tenho a dizer que uma democracia depende em muito da prática de um jornalismo livre, correto e transparente. E sinceramente, ao ver um presidente a dirigir-se perante, assim, deste modo aos jornalistas, isto que na minha opinião acaba por ser uma espécie de censura, como já referi, pelo facto de recusar a ouvir a questão em concreto, é um indicativo muito mau. Mostra uma espécie de vontade nula de ouvir os dois lados da história. Ao omitir o outro lado da história, dando apenas importância ao seu lado, vai de certo modo contra a liberdade de expressão, que é tão defendida por nós e pela democracia em geral, que é um dos maiores pilares de uma democracia. Pronto, lá está a liberdade de expressão, onde todos devem ser ouvidos. A aversão às médias que o Bolsonaro tem demonstrado regularmente assemelha-se também, de certo modo, à que Trump protagoniza quase diariamente contra certos e determinados meios de comunicação, onde o Trump reforça, e certamente Bolsonaro de um modo semelhante, reforçam que estes meios publicam notícias falsas ou fake news, com o intuito apenas de manipular a opinião pública e a população. Em termos de conclusão, quero reforçar que, independentemente de quem tenha razão em qualquer tipo de situação, política ou não, todas as versões devem ser ouvidas. É algo básico, liberdade de expressão é importante e, meu querido 25 de Abril, temos que te guardar à força toda porque sabemos o que é que acontece caso isso não acontece. Tanto liberdade de expressão é importante como nós estamos aqui neste momento, não é? Exatamente. E, obviamente nós temos aqui o Bolsonaro como um demagogo, não há outra palavra que se possa dizer neste horário que se possa dizer. É sem dúvida um demagogo que está a insurgir e de uma forma cada vez pior, a cada tempo que passa, cada dia que passa, está cada vez pior. Obviamente nós não podemos comparar Bolsonaro a nenhum outro presidente ou nenhum outro chefe de Estado, porque ou foram todos muito piores do que ele até agora, ou foram melhores no sentido em que não foram tão maus. Portanto, Bolsonaro está ali no meio entre os bons e os piores mesmo. Portanto, isto é uma novidade para todos. Um presidente mandar calar um jornalista, atualmente, obviamente, num estado em que nós estamos livres e temos a nossa liberdade de expressão, como o Tiago referiu. Isto está que os brasileiros, mais do que ninguém, têm de lutar contra isto, contra o seu presidente, contra o seu próprio presidente. E eu acho que deveríamos criar uma lei, entre aspas, que deveria afastar os presidentes de Estado, neste caso, se fossem eles a insurgir, ou deveria afastar as pessoas dos seus cargos caso proibissem a liberdade de expressão, ou pagassem uma multa caso fossem pessoas comuns. Mas agora vocês perguntam-me, mas o Bolsonaro não está a incorrer à sua liberdade de expressão para mandar calar a boca ao jornalista? Ele está. Mas a verdade é que o jornalista serve para fazer perguntas, e se o jornalista não pode fazer perguntas, então para que é que ele vai ser jornalista? Não é? Exatamente, ele tem o direito de ser ouvido. Tem o direito de ser ouvido. É a mesma coisa que dizer: eu tenho liberdade para tudo, não posso dar um tiro a uma idosa. Exatamente. ou qualquer pessoa. Não Exatamente. Mas acho que podemos até passar ao próximo tema, porque o Bolsonaro já estamos cansados dele, mas... Vamos para o Bolsonaro lusitano. Porque vocês preferiam que continuássemos a falar de Bolsonaro, porque agora vamos falar de André Ventura e do que se passou esta semana com o Ricardo Quaresma, não só com o Ricardo Quaresma, mas também com a comunidade cigana. Portanto, André Ventura disse esta semana que iria apresentar um plano de confinamento para a população cigana. Ora, Ricardo Quaresma, como toda a gente sabe, é cigano e ele já se diz orgulhosamente cigano, e muito bem. E reagiu então na terça-feira à noite num post do Facebook, onde criticava abertamente o deputado André Ventura. Até chegou a chamar às suas políticas de populismo racista. E foi bastante amigo, deixem-me dizer. Depois disto, André Ventura atacou então Ricardo, garantindo que não iria voltar atrás na sua proposta, e disse que ele não tinha nada de misturar futebol com política. Ora,
entramos aqui num ramo em que o Sr. André Ventura é expert em misturar futebol e política, porque, se os ouvintes não sabem, espero bem que não saibam, porque é sinal que vocês não veem a CMTV, André Ventura não só comenta na CMTV nos programas que aquele canal tem, como também é deputado. Ora, Catarina Martins, eu nunca... Eu até chego a concordar com Catarina Martins, quando ela diz que, apesar de lutar pelos direitos de André Ventura comentar desporto, comentar futebol, vai lutar também contra aquele par de receber, então, mais salários em vez do deputado. E aqui está uma coisa muito certa por parte de Catarina Martins que eu nunca pensei concordar, que ela também diz que estas ideias racistas do confinamento de ciganos, onde ir parar ao caixote do lixo onde nunca deveriam ter saído. Catarina Martins, de vez em quando, até acerta, disse muito bem, e acho que basicamente disse tudo, porque esta ideia de André Ventura é muito... E não nos podemos esquecer que as sondagens estão a aumentar a posição do Chega para uma próxima eleição legislativa, portanto é bastante perigoso este momento que estamos a viver e estamos a cada vez a ver mais, ou seja, o coronavírus demorou a chegar a Portugal e é a mesma coisa que eu acho que o populismo também está a ter, estes partidos populistas também estão a demorar a chegar a Portugal, esperemos que não cheguem precisamente ao sítio onde eles querem chegar, esperemos que eles fiquem só pelos assentos parlamentares e já é muito que eles têm. Mas obviamente que esta ideia de André Ventura de apresentar um confinamento para a população cigana é racista por completo. Acho que é uma falta de noção. 100% de André Ventura deveria estar calado e eu só pergunto se ainda ninguém o calou, porque é que ainda ninguém o calou e quanto tempo é que vai demorar a ele ficar calado. Eu estava aqui a dizer uma coisa, só que a afirmação de André Ventura relativamente à comunidade cigana, generalizando essa comunidade como um problema em Portugal, quero dizer que António Costa esteve muito bem na sua resposta, sendo que disse que nós não temos um problema com a comunidade cigana, temos um problema com indivíduos da sociedade portuguesa, cidadãos, que não respeitam as leis que são igualmente impostas a todos. E ele disse uma resposta que vai ficar para a história. O senhor deputado é que tem um problema que já foi de Trivela. A resposta do primeiro-ministro António Costa às afirmações racistas de André Ventura foi lendária. Atrevo mesmo a dizer que parecia teleguiada. Aqui uma referência a uma publicidade de há uns anos. Por isso está de parabéns essa resposta e temos obviamente que contestar estas opiniões racistas destes políticos, destes deputados. Antes de dar a palavra ao Francisco, é só dizer que António Costa esteve exatamente como um líder deve estar. Exatamente. O que é que se passa com Portugal quando António Costa é humorista e Catarina Martins tem razão? Já se pode ver o que é que se passa com Portugal. Em relação ao caso de André Ventura Quaresma, o que me preocupou neste caso, além das óbvias declarações de André Ventura, mas já estava à espera, não é nada de novo, foi a posição que muitos portugueses tiveram. O populismo, ou Donald Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, cresceram acima de tudo quando eles diziam coisas públicas e havia um famoso que lhes respondia e a discussão não era eu estou do lado de uma ideia ou do outro, eu estou do lado do Bolsonaro ou do famoso que está contra ele. E em Portugal aconteceu isto neste caso. Ou estamos do lado de André Ventura ou estamos do lado de Ricardo Quaresma. Não. Nós estamos do lado da ideia defendida por André Ventura ou da ideia defendida por Quaresma. São duas coisas diferentes. Quando nós, em discussões como esta, passamos o ponto de vista da ideia em si, que a ideia de André Ventura, mais uma vez reforço, é inacreditavelmente... Eu acho que ninguém com os mínimos históricos de bom senso concordaria com aquilo que André Ventura disse. Eu acho, e quando nós temos esta discussão, quando nós passamos a discussão das ideias para as pessoas, nós estamos a dar força ao populismo. Porque o populismo tem ideias pobres. As ideias do populismo são fáceis de debater. André Ventura, toda a gente conseguiria debater uma ideia de André Ventura. Catarina Martins conseguiu. Ou seja, não é muito complicado. Mas quando nós passamos para a discussão em relação às pessoas, aí fica diferente. E aí fica numa discussão normal. Porque logicamente que em relação a um deputado da Assembleia da República ou um jogador de futebol, que basicamente é a discussão, se nós nos referirmos às pessoas, eu acho que os pesos é um bocadinho diferente. Mas eu acho que sim, a discussão deve ser em relação às ideias. Aquilo que André Ventura disse é inqualificável. Quaresma esteve muito bem na resposta, esteve com uma resposta certa, delineada, bem pensada. Eu gostei bastante
da resposta do Ricardo Quaresma e da ideia que o Quaresma defendeu. Eu acho que o Quaresma esteve muito bem, atacou André Ventura, mas não atacou André Ventura, atacou a ideia de André Ventura. Exatamente. Ele conteu-se muito, porque ele gosta de falar bom português e todos sabemos isso. Sim, um bocadinho. E sim, e acho que há uma imagem histórica. Acho que o Quaresma fez o mesmo que fez aquele francês na final, agarrou pela Até o cabeça. Insónias a Carvão fez aquela imagem. Por isso, Ricardo Quaresma foi campeão em campo, aquele penalti contra a Polónia, obrigado Quaresma. E foi campeão fora dele também. E foi campeão fora dele, neste caso, a ideia de Quaresma. E acho que é assim. Portugal deve continuar a se focar nisto. E, se calhar, se nós passarmos a discutir as ideias, vamos ver que André Ventura vai ficar fraquinho e a Nós malta... já vimos isso, André Ventura é fraquinho. Agora queremos também levar este tipo de ideias ao auditório. Também estamos aqui a tentar contradizer André Ventura nos nossos programas, por isso é que também trazemos cá, porque se nos calássemos, eu acho que nós iríamos acabar por concordar com isto, e é isso que é algo que não deve acontecer. Sim, e se calhar uma coisa que é, existe um humorista conhecido da nossa praça, que tem o mesmo nome que um distrito do sul de Portugal, o distrito mais a sul de Portugal, que se calhar devia estar caladinho, enfiar a viola no saco, porque convém chamar fascista a quem realmente é fascista. E é isto. Acho que podemos dar então por terminado o nosso programa, porque já estamos a ultrapassar o nosso limite. Exatamente, e a Terra Nova não é nossa. A Terra Nova não é nossa e nós também voltamos para a semana, temos mais tempo, portanto. Exato. Para a semana cá estaremos de volta em duplas. A fazer novos amigos também. Ou os mesmos, a continuar a manter as amizades, é tudo para manter. Eu só peço uma coisa. Continua assim a expressar, faz favor. E assim foi mais uma edição do Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos, a primeira edição da terceira temporada. André, Tiago e Francisco, um beijinho, boa semana, até 2 a 8. Muito obrigado. Até 2 a 8. Até depois.